Alô, galera! Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos. Estamos de volta para darmos sequência ao nosso curso de preparação para ficarmos focados, competitivos para este concurso. E hoje a gente vai fazer uma super abordagem acerca da Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil. A Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, que foi travada entre 1914 e 1918 e envolveu a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Este grande evento mundial, claro, teve grandes repercussões aqui no Brasil e é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Inicialmente, vamos falar sobre os fatores principais que desencadearam a Primeira Grande Guerra. Olha só, entre as causas majoritárias da Primeira Grande Guerra, nós temos as disputas econômicas envolvendo as grandes potências capitalistas da época, com destaque para a grande rivalidade econômica que existia no início do século XX, envolvendo a Inglaterra, a principal potência capitalista, e a Alemanha, que naquela época já era a segunda principal nação capitalista do mundo. Logicamente que tínhamos disputas econômicas, disputas imperialistas, disputa por mercado consumidor, por mercado fornecedor de matéria-prima, por mão de obra barata. Essas potências imperialistas estavam em rotas de colisão. Como a gente disse, é o auge do imperialismo. E a Primeira Grande Guerra, pessoal, é antes de mais nada uma guerra imperialista. Você vai ter interesses econômicos como grandes fomentadores desse conflito. As disputas por regiões na África e na Ásia. Essas regiões deveriam fornecer matérias-primas para as indústrias europeias, fornecer também mercado consumidor para as mercadorias europeias e mão de obra barata, pessoal. Então é uma disputa imperialista. A luta, a disputa pelo comando da economia a nível mundial. É uma luta hegemônica na Europa, envolvendo essas grandes potências. Inglaterra, Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, que havia se unificado em finais do século XIX. A Alemanha também se unificou em finais do século XIX. E justamente esses países que tiveram as chamadas unificações tardias vão entrar nesse jogo político-econômico, causando um acirramento dessas rivalidades na Europa. A disputa por mercados, e tem também um outro ingrediente muito importante nesse processo, que era o revanchismo francês. Dentro do processo da unificação alemã, nós tivemos a chamada Guerra Franco-Prussiana, que terminou com a vitória da Prússia e a consolidação do processo unificatório alemão. A coroação do primeiro Kaiser da Alemanha, que foi Guilherme I, ele foi coroado na Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, o que foi uma grande humilhação para a França. Isso aí ofendeu grandemente o forte nacionalismo francês. Além do que, a França perdeu os ricos territórios de Alsácia e Lorena, que foram incorporados ao território alemão. É claro que nesse contexto os franceses ficaram ali esperando uma vingança, esperando uma chance de fazerem uma revanche com os alemães. Esse é o clima do revanchismo francês, num período que é chamado também de paz armada. É um período que não vai ter grandes conflitos ocorrendo lá na Europa, mas os países europeus vão estar investindo pesado na produção de armamentos. Por isso que esse período que vai
de 1870 a 1914, o período que antecede o início da Primeira Guerra Mundial, é chamado de Paz Armada. É um período de grande corrida armamentista. Gente, nesse contexto aí da Paz Armada, nós tivemos a formação das políticas de alianças, que vieram a formar os blocos beligerantes, ou seja, os grupos de países, as alianças militares que foram estabelecidas antes da ocorrência da Primeira Guerra Mundial. 1882 tivemos a formação da chamada Tríplice Aliança, composta pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Olha só, uma das grandes forças da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança, foi formada ainda em pleno século XIX, compondo então Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. No início do século XX, galera, foi a vez de outro bloco militar se formar. A galera foi se organizando, a galera foi formando os grupos militares. É a vez da Tríplice Entente, também chamada de Entente Cordiale, composta pela Inglaterra, pela França e também pela Rússia. Eis aqui os blocos principais que vão se digladiar na Primeira Guerra Mundial. De um lado a Tríplice Aliança, de outro lado a Tríplice Entente. São os blocos que estarão em conflito entre 1914 e 1918, os anos em que irrompe a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Características básicas desse conflito, a gente tem basicamente duas fases com características específicas. A primeira fase da guerra é chamada de guerra de movimento. É uma fase marcada pela grande mobilização das forças bélicas, as forças militares, os exércitos da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente estão em grande movimento. Por isso que essa é a fase chamada de guerra de movimento. Porém, pessoal, em razão do grande equilíbrio de forças entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, a partir de 1915, nós temos uma fase marcada pelo posicionamento dos respectivos exércitos, que passaram a se entrincheirar e esperar o inimigo. Essa fase é conhecida como Guerra de Trincheiras. É uma fase extremamente morticida, uma fase sangrenta da Primeira Guerra Mundial, fase da Guerra de Trincheiras. Outro aspecto ainda importante que nós não podemos esquecer, que a gente tem que lembrar e falar, é a respeito da posição da Itália. A Itália, moçada, primordialmente fazia parte da Tríplice Aliança, estava junto com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. Porém, a Itália acabou virando a casaca. A Itália foi seduzida pelas propostas, pelas promessas feitas pela Inglaterra, que prometeu colônias na África para a Itália. Então a Itália muda de lado. Olha só, a Itália foi para o lado da Tríplice Entente, pessoal. A Itália entra na guerra em 1915, a guerra já estava irrompendo, o couro estava comendo na Europa, aí a Itália desce do muro, mais do que isso, ela sai da Tríplice Aliança, ela estava neutra nesse começo da guerra, e vai lutar do lado contrário, olha só que coisa, vai fazer parte da Tríplice Entente. No ano de 1917, olha só, o ano de 1917 é um ano fundamental para os destinos da Primeira Guerra Mundial, porque nós temos dois eventos fundamentais. Primeiro, a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos vão entrar na Tríplice Entente, vão auxiliar a França e a Inglaterra. Os Estados Unidos, que a propósito, já estavam financiando a Tríplice Entente, mas se mantinham neutros
no conflito. A partir do momento em que navios mercantes norte-americanos foram torpedeados por submarinos alemães, os Estados Unidos declaram guerra contra a Alemanha e vão fazer parte da Tríplice Entente. Nesse mesmo ano, 1917, irrompe a chamada Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, que contribuiu para a implantação do socialismo naquele país. Em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques, ao tomarem o poder, lá em outubro de 1917, eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk, uma rendição incondicional junto à Alemanha. Então a Rússia vaza da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial em 1917. E a entrada do tio Sam na Primeira Guerra Mundial acabou desequilibrando as forças bélicas em litígio, ou seja, a entrada dos Estados Unidos foi fundamental para a vitória da Entente. Então temos como resultado final vitória da Tríplice Entente, derrota dos impérios centrais. A grande derrotada da Primeira Guerra Mundial foi quem? Foi a Alemanha. A Alemanha humilhada pelo Tratado de Versalhes. A gente já fala sobre isso, calma lá. Vamos falar de Brasil, moçada, porque nos interessa quais são os efeitos, quais são as repercussões, os desdobramentos importantes que vão influenciar no Brasil, galera. Olha só, o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Qual era a situação política do Brasil? Vivíamos a fase da República Oligárquica. O presidente da República em questão era Venceslau Braz, nesse contexto histórico. Vigorava a política do café com leite, aquele velho pacto oligárquico envolvendo São Paulo e Minas Gerais. É a época do predomínio do coronelismo, o poder local exercido pelos grandes proprietários de terra, os coronéis. É a época do voto de cabresto, pessoal, das fraudes generalizadas. Do ponto de vista econômico, o Brasil era um grande exportador de produtos primários, ou seja, o Brasil primava pelo caráter agroexportador. Anota aí no seu caderno. Meninos e meninas, o Brasil primava como um produtor, não é? De aspectos, né, de produto, de gêneros ligados à agricultura. O café, o açúcar, o algodão, não é? O tabaco. O principal produto era o café. Então predominava a cafeicultura na economia brasileira. E nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, temos como grande consequência para o Brasil o desenvolvimento industrial. Nós temos um surto industrial no Brasil justamente em razão das dificuldades da importação de produtos industrializados. Afinal de contas, a Europa estava em guerra. Sendo assim, há uma grande dificuldade na importação de mercadorias, de produtos industrializados para o Brasil. Então, qual vai ser a saída? Política de substituição das importações. Isso acaba, então, contribuindo para o desenvolvimento industrial brasileiro nesse contexto de queda das importações. Olha só o posicionamento brasileiro no início do conflito, pessoal. Olha só. Inicialmente, o Brasil, que era governado à época pelo presidente Venceslau Braz, olha ele aqui, ó, o bigodão dele, olha só, bigode grosso, respeita o moço aí, olha só. Venceslau Braz era o presidente da República. O Brasil adota uma neutralidade inicial na Primeira Guerra Mundial. O Brasil fica nem de um lado nem de outro. Muito pelo contrário, o Brasil continua comercializando com a Europa, comercializando com os Estados Unidos. Essa questão
vai sofrer uma mudança significativa a partir do momento em que navios mercantes brasileiros começaram a ser torpedeados e afundados por submarinos alemães. O Brasil continuava tendo relações econômicas com a Europa, exportando produtos primários lá para os países da Tríplice Entente, não é isso? Só que os submarinos alemães começam a fazer esse bloqueio no Atlântico e vão torpedear as embarcações brasileiras. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui! Clique like.